2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diga assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está o que, irmão? Próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E você diz glória a Deus. Quem aqui almeja a vinda de Cristo? Glória a Jesus. Meus irmãos, poder sentar em nome de Jesus. É um prazer estar com os irmãos nessa oportunidade. Eu queria, meus irmãos, agradecer a Jesus e dizer que sem Ele nada eu posso fazer. Essa segunda carta de Timóteo, meus irmãos, é a última carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, segundo a Bíblia, ele era um fariseu. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era um perseguidor do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele amava as Escrituras como ninguém. Para ele, o povo de Deus, ou seja, os discípulos de Cristo, eram uns discípulos, meus irmãos, que não estavam cumprindo a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele buscava de qualquer maneira acabar com aquela igreja, porque ele sabia que estava ferindo os princípios bíblicos de Deus. Observe que não foi qualquer um que Deus foi converter, não. Deus foi converter uma pessoa que amava as Escrituras como ninguém, como o apóstolo Paulo. Até porque o apóstolo Paulo, ele foi ensinado por o maior mestre daquela época, chamado Gamaliel. Gamaliel, meus irmãos, ele ensinava como ninguém também. O apóstolo Paulo adquiriu uma experiência terrível. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele foi a caminho de Damasco, a gente sabe muito bem essa história. A Bíblia diz que ele vê uma luz, e essa luz, meus irmãos, o cega de imediato. E aquela mesma luz, o apóstolo Paulo entende que não é uma luz normal. Não é uma luz de lâmpada, mas sim era a presença do Senhor, que estava falando com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, naquele momento, ele se converte. E a Bíblia diz, meus irmãos, que dali por diante passou-se o apóstolo Paulo, meus irmãos, pregar o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, que era perseguidor, passou agora a ser discípulo de Cristo, em questão de segundo. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, embora o nome dele era Saulo de Tarso, a gente vê uma mudança até no nome do apóstolo Paulo. Porque alguns dizem que o nome Saulo quer dizer grande, e o nome Paulo quer dizer pequeno. Quando Deus transforma ele de Saulo para Paulo, Deus já está dando um recado para ele. Salvar, eu salvo qualquer um. Agora, usar o apóstolo Paulo tem que ser pequeno. Isso é Deus dizendo para o apóstolo Paulo que ele vai ser mudado de agora. Até porque, meus irmãos, a família do apóstolo Paulo é uma família rica, a ponto que ele tinha uma cidade, ou seja, como seu nome, Tarso. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo, dali por diante, ele se converte a Cristo, o apóstolo Paulo vai pregando acerca do Cristo que foi morto e reviveu. O apóstolo Paulo, ele só não pregava a morte de Cristo, mas também ele pregava que Cristo tinha morrido e tinha ressuscitado. E a Bíblia diz que isso era a pregação do apóstolo Paulo, ela não mudava, irmãos. Toda a carta do apóstolo Paulo a gente vai ver, se não falar de Cristo, é porque não foi o apóstolo Paulo que pregou. Mas toda a carta do apóstolo Paulo tem que falar de Cristo, porque o apóstolo Paulo, que era perseguidor de Cristo,
passa a amar Cristo. Os irmãos estão entendendo aqui, né? O homem que odiava o nome de Cristo, o homem que a Bíblia diz que ele aspirava raiva, irmãos. Quando falava no nome de Cristo, eu vou acabar com essa igreja. Que negócio é esse de Jesus? Mas toda a carta às Paulinas a gente vai ver falando acerca do Jesus morto e do Jesus ressuscitado, do Jesus homem e do Jesus Deus. E observe que isso era normal na fala do apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção é que esse jovem aqui chamado Timóteo, esse jovem aqui, irmãos, ele tem a característica do apóstolo Paulo. Que a Bíblia diz também com a família de Timóteo também é uma família rica, irmãos. A família de Timóteo queria colocar Timóteo numa maior faculdade daquele tempo. Mas por que Timóteo não quis ir para a faculdade? Porque o apóstolo Paulo já tinha convertido o coração de Timóteo às mensagens de Cristo. Até porque, meus irmãos, o pai de Timóteo não era crente. Mas a gente vai ver que a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo era crente. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Timóteo não se converteu por causa da mãe e da avó. Timóteo se converteu por causa... O coração dele ouviu o apóstolo Paulo falar e almejou ter o mesmo caminho do apóstolo Paulo, ter as mesmas pisadas do apóstolo Paulo, irmãos. Coisa boa é eu e você ter alguém que nós podemos olhar assim, se espelhar. Coisa boa é a gente olhar para... Por exemplo, o nosso pastor dizer assim, nosso pastor é um homem de abnegação, ele entra mesmo para fazer a obra, e a gente olhar e dizer assim, eu vou para a igreja hoje, não só porque eu creio que Jesus está vindo, mas também eu creio que tem um homem lá que eu posso contar, que ele está lá de dia, de manhã, de tarde e de noite, para contar com essa pessoa, saber que ele está aqui presente, irmãos. Ou seja, quando Timóteo ouviu que o apóstolo Paulo estava se aproximando da cidade dele, o coração de Timóteo queimava, só pela presença do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Quem está entendendo aqui, irmãos? A influência do apóstolo Paulo converteu Timóteo. E Timóteo agora, irmãos, passa a ser um discípulo de Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que o pastor Timóteo, o apóstolo Paulo tem tanto carinho por Timóteo que diz, esse é meu filho amado. E eu posso conjecturar aqui que Timóteo, quando olhava para ele, não tem um pai cristão, mas esse pai na fé, oh glória. Todos nós aqui queriam um pai que nem o apóstolo Paulo. Um pai na fé que nem o apóstolo Paulo, irmãos, que pregava como ninguém. Até eu queria ter um pai daquele. E a Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo se tornou um pai para Timóteo. Porque Timóteo tinha mãe e tinha avó cristão, mas ele não tinha pai. O pai de Timóteo era rico, mas só que não era rico de Deus. Então Timóteo tinha que ter alguém para se espelhar. E ele encontrou o apóstolo Paulo. E assim o Timóteo foi crescendo, irmãos. O Timóteo foi crescendo e a gente observa 1 Timóteo e 2 Timóteo. E essa carta aqui que eu falei, irmãos, essa é a última carta do apóstolo Paulo. E observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele combateu um combate como ninguém. Veja o que a Bíblia diz, no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo. A primeira vírgula diz, combati o bom combate. Quem entendeu aqui? O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha todo motivo possível para dizer que ele combateu um mau combate. Só ele que tem essa pronúncia de dizer, eu sofri um naufrágio, mas o combate é bom. Eu levei algumas lapadas nas costas, porque eu expulsei um espírito de adivinho de uma jovem. Mas o combate, oh glória, ele é bom.
Quem está entendendo aqui, irmãos? Fui preso, orei, eu e Silas, e o cárcere foi aberto, mas o combate, oh glória, é bom. Eu tinha tudo, mas vivi como se não tivesse nada. Mas o combate, ele é bom. O homem que é rico, mas fez com que ele viveu uma vida como se não tivesse nada. Mas a Bíblia diz que ele pronunciou: o combate é bom. Fui levado para aqui, fui levado para ali. Mas o combate é bom. Falaram de mim, fui traído pelos meus amigos, mas o combate é bom. Irmãos, oh glória, aleluia. E para se combater um bom combate, irmão, que nem o apóstolo Paulo, ele falou acerca dessa armadura no capítulo 6 de Efésios. Veja o que o capítulo 6 de Efésios diz. E o versículo 12. Capítulo 6 de Efésios. E o versículo 12. Veja o que diz. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. O apóstolo Paulo, ele falou também que a armadura que ele possuía, irmãos, ou o combate que ele combateu, não foi contra as pessoas pela qual o perseguia, o maltratava, mas ele sabia que aquele combate ali era contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades. Ele sabia que ele não estava guerreando contra as pessoas. É por isso que ele fala de uma maneira clara para Timóteo: Timóteo, eu combati um bom combate. Ele está dizendo: o combate, Timóteo, é bom, porque não é contra essas pessoas que eu estou guerreando, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Irmãos, eu posso ser realista aqui para os irmãos, que muitas pessoas estão se esquecendo disso, irmãos. Estão se esquecendo que estão combatendo contra o diabo. A gente observa, meus irmãos, as pessoas guerreando uma contra as outras. Sabe por quê? Porque elas se esquecem que quem está por trás da pessoa. Até porque quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, a Bíblia não está dizendo o mal específico. A Bíblia está dizendo o mal por trás de tudo isso que nós estamos vendo aí nesse mundo acontecendo aí. A gente observa, irmãos, que por trás desse mundo cruel, esse mundo enganador, tem umas hostes espirituais da maldade, tem as potestades, tem um mundo corrupto e também tem um próprio ser humano. Não só ele, mas tinha a sua natureza caída. Queridos irmãos, esse combate que nós sofremos aqui nessa terra aqui, mas combatemos, mas nós... Eita, eu vou falar, ei glória, isso é lindo demais, irmãos. Isso é lindo demais, que todos nós aqui temos um combate diferente. Você combate contra uma coisa, eu já combato com outra coisa. Todos nós aqui temos um combate. Tem vezes que nós se acordamos, não estou generalizando, mas tem vezes, meu pastor, que a pessoa se acorda, aí diz assim: rapaz, que vida desgraçada é essa que eu estou vivendo? Ele pronuncia isso: essa vida aqui, eu não queria essa vida. Mas veja o que o apóstolo Paulo disse: o combate é bom. O apóstolo está dizendo: é ruim, mas o que eu vou dizer? É bom. Está doendo, mas é bom. Oh glória, quem pode dizer aqui que o combate é bom? É difícil, irmãos, a gente temos que ser realista. Eu não posso dizer aqui, o irmão Romero, a irmã, o diácono Daniel, o combate dele, eu quero o combate dele para mim, porque o combate dele é melhor do que o meu.
Eu acho que o apóstolo Paulo disse assim: eu queria o combate de Timóteo, porque ele só vem aqui pegar a carta e levar para a igreja. Mas o apóstolo Paulo não pronunciou isso. A Bíblia diz que eu combati. Ele está dizendo: é eu, Timóteo. É o meu combate. É a minha luta. É a minha dificuldade que eu estou dizendo que ela para mim foi boa. Ela para mim fortaleceu a minha fé. Oh, glória. O apóstolo Paulo está dizendo: o que eu passei, o que eu ainda vou passar, eu estou dizendo que ele é bom. E aí, então, observa, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo: o combate é bom. Ele falou também aos irmãos de Gálatas, para eles também combater um bom combate, enfrentar suas próprias naturezas e buscar se encher do fruto do Espírito. Por quê, irmãos? Porque o que o diabo quer de nós é que nós se enchemos da natureza carnal, ou do fruto carnal, mas não do fruto espiritual. Porque o diabo sabe que, eita glória, o diabo sabe, irmão, que quanto mais nós se enchemos das coisas de Deus, quanto mais forte nós ficamos diante de Deus. O diabo sabe que quanto mais perto nós se aproximamos de Deus, o diabo sabe que com mais cheio nós se tornamos de Deus, mais aparente nós se tornamos de Deus. Oh glória, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Gálatas: enchei-vos do Espírito, se encha do fruto do Espírito. No capítulo 5, no versículo 22, a gente encontra o apóstolo Paulo falando sobre o fruto do Espírito. E o que me chama a atenção, meus queridos irmãos, veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o versículo 19. Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Capítulo 14, o versículo 19. Sobrevivemos, porém, uns judeus da Antioquia e da Icônio, que têm convencido a multidão, apredejando a Paulo e arrastando para fora da cidade, cuidando que estava morto. O apóstolo Paulo, ele combateu também contra os próprios judeus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi apredejado, arrastado e colocado para fora da própria cidade. O apóstolo Paulo, ele combateu os judaísmos, mas a Bíblia diz que ele venceu como ninguém. Irmãos, o judaísmo era tão forte, irmãos, nas suas doutrinas, que a Bíblia taxativa, a Bíblia diz: e converteu uma grande multidão. Mas o apóstolo Paulo combateu ele com o evangelho de Cristo. Combateu o judaísmo com o evangelho de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ao passo que ele combatia aquele evangelho, a multidão estava convertida. Mas o apóstolo Paulo começava a extrair da multidão pessoas para o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo combatia aquele judaísmo com o evangelho de Cristo e vencia, irmãos. Porque, que nem eu falei, o judaísmo era forte demais em suas doutrinas. Mas o apóstolo Paulo venceu. Continuamos. Veja o que diz a outra vírgula: acabei a carreira. Posso ser realista com os irmãos
E peço que os irmãos também me ajudem a pregar. Dê uma olhadinha para o seu lado aí e diga assim: você tem uma carreira. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ensinando aos irmãos de Coríntio, o apóstolo Paulo disse que todos nós temos uma corrida, irmãos. No capítulo 9 de 1 Coríntios. Veja comigo, capítulo 9 de 1 Coríntios. Versículo 15 diz assim: mas de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso, para que assim se faça comigo, porque melhor que fora morrer do que alguém fazer vão esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho e não tenho de que me gloriar, pois que me imposta essa obrigação, ai de mim se não anunciar o evangelho, porque isso, se eu faço de boa mente, terei um prêmio, mas se de mais vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, firme servo de todos, para ganhar ainda mais. Veja o versículo 4. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcançarei. Queridos irmãos, dentro desses versículos aqui, irmãos, o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo tira a competição dentro da sua mensagem. O que é competição, irmãos? Competição é você que nem tem no estádio, né, irmão? Se a gente vê os irmãos correndo, tem para ganhar o ouro, tem para ganhar a prata e tem para ganhar o bronze. O apóstolo Paulo, ele tira esse espírito de competição. O apóstolo Paulo, ele coloca, irmãos, aquele que pode chegar até o final. Diga para quem está ao seu lado: aquele que chega no final. O apóstolo Paulo tira o espírito de competição. Porque se o apóstolo Paulo colocasse o espírito de competição, o primeiro a ganhar o prêmio era o apóstolo Paulo. Ele ia dizer assim: eu vou ganhar o prêmio e vocês não vão ganhar. Mas o apóstolo Paulo disse: todos nós. O apóstolo Paulo está dizendo: nós que conseguimos chegar até o final, ganharemos esse prêmio. Porque, irmãos, segundo a história da Olimpíada, tem uma mulher, irmão, que ela é bem falada. Veja o nome dela: Gabriele. Essa mulher, irmão, os irmãos sabem quem foi ela, mas ninguém consegue identificar quem foi que ganhou em primeiro. Agora, por que essa mulher é bastante falada? Porque essa mulher, meus irmãos, ela se vestiu toda de branco e até o sapato dela era branco, meu irmão Ademir. Parecia que ela foi de propósito para a Olimpíada. E eles todos correram em sua frente. E ela na passada aqui, irmãos, que eu já corri com os meninos aqui no calçadão, os meninos chamam isso de trote. Trote, irmão, é nem rápido e nem lento, é trote. Você ali, ó, vai devagarzinho até chegar no seu destino.
E essa mulher, irmão, ela foi no trote, na passada, irmãos, como não querendo nada, foi-se embora. E ali todos avançando, irmão, na carreira, irmão, na frente. Mas essa mulher continuou na passada. Irmãos, tem tanto cristão aqui na terra, irmãos, que uns conseguem ir rápido, outros conseguem ir um pouco mais lento, outros conseguem ir no médio, irmãos. Mas eles chegam na sua trajetória. No meio do caminho vem um vento, vem a tempestade. Mas de fato, o cristão, mesmo no trote, mas ele consegue chegar. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro desse texto do apóstolo Paulo e dentro da história de Gabriele, eu consigo observar que o objetivo dela não era chegar em primeiro, mas o objetivo dela era superar os seus limites, irmãos. Oh glória, quem entendeu aqui? Aleluia. O objetivo dela era superar os seus limites. Ela sabia, irmãos, que não poderia chegar em primeiro por causa da sua carne, porque ela já era um pouco de idade, irmãos. Mas ela sabia que poderia chegar no seu destino. Mas pela sua carne, ela sabia que ela não ia chegar em primeiro, mas ela sabia que ia chegar. Porque para a Bíblia, irmãos, o que importa não é chegar em primeiro, porque a Bíblia é taxativa. Os primeiros, glória a Deus, serão os últimos, e os últimos também serão os primeiros. Observe o contraste da Bíblia. A Bíblia é ao contrário do mundo, irmãos. A Bíblia, quem chora é feliz. Oh glória, quem está entendendo aqui? Quem chora é feliz, e quem passa por provação produz paciência. Eu não entendo isso, mas é a Bíblia que fala. No capítulo 1 de Tiago, lá fala, irmãos, veja o que diz, para a gente continuar falando de Gabriele. Veja o que diz: meus irmãos, tende gozo. O que é gozo? Alegria. Quando caíde em várias tentações. Ei, irmão Monemir, não é uma só. Não é passar pela dificuldade hoje e amanhã não. Quando caíres em várias tentações, tende gozo, tende alegria. Veja o que o versículo 4 diz. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Oh glória. O Tiago, ele quis, irmãos, falar acerca de, eita glória, falar acerca da tentação. E todos nós temos uma tentação, mas essa tentação que nós passamos vai produzindo a cada dia paciência. Porque de fato, irmão, cristão é difícil ter paciência. Até quando nós estamos esperando, até na fila de banco, é difícil ter paciência. A gente fica agoniado, irmãos, para alcançar aquilo que de fato nós vamos ali tirar no banco. Nós ficamos agoniados. Será que aquele caixa ali vai mais rápido? Será que essa fila aqui vai mais rápido? Mas veja o que Tiago diz: a tentação vai produzir em vocês paciência. Vocês vão aprender a ter paciência. Porque a tentação, ela é terrível, irmãos. Tem tentação que passa logo, tem provação que passa logo, mas tem provação que ela é difícil de passar. Ela fica ali, irmão, todo dia nós passamos pela mesma. E a gente diz: será que isso não vai se acabar? Mas por incrível que pareça, a gente vai adquirindo paciência. Porque embora a gente não conseguiu sair dela hoje, a gente sabe que amanhã, a gente sabe que a gente vai conseguir sair dela. Aí quando chega amanhã a gente não sai, a gente fica com a expectativa, então depois da manhã vai sair. Então cada dia a gente, sem querer, a gente fica com paciência, esperando que aquilo vá passar. É por isso que o irmão Tiago, ele falou: tende alegria, irmãos, porque de fato vai produzir em vocês paciência. Vocês vão ter paciência, porque a tentação vai produzir em vocês paciência.
E essa mulher, irmãos, o objetivo de Gabriele era chegar, deixava ir aos primeiros. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os competidores, antes dele ir para lá, ele se prepara todinho, irmãos. Ele come de tudo quanto é comida, irmãos. Antes de chegar no período de ir para a competição, come de tudo. Mas quando chega perto, eles se preparam. Corta algumas comidas que não vai servir de efeito, tira aquilo e coloca só comida que vai dar força a ele. Começa a malhar como ninguém. E o objetivo deles é adquirir força para chegar em primeiro na linha de chegada. Mas só que Gabriele, irmãos, creio eu, irmãos, que Gabriele não levou essas táticas não, irmãos. Gabriele só queria chegar. Ela só queria superar os seus limites. E quanto de nós, irmãos, mesmo fraquinho, mas nós queremos chegar. Mesmo em dificuldade, mas nós queremos chegar. Até porque, irmão, ninguém aqui é forte para chegar na linha de chegada. Ninguém aqui é forte para chegar no final. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Quando eu penso que sou forte, é aí que eu sou o quê, irmão? Fraco. Agora, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. É por isso que eu disse, a Bíblia, ela é um contraste, irmãos. Ela anda ao contrário do mundo. Veja o que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que sofrer perseguição. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu penso que sou forte, é aí que eu sou fraco. Agora, quando eu estou fraco, para Deus é aí como eu estou como uma tocha de fogo, é aí que eu estou forte. Quando você pensa que está fraquinha, vou para a igreja hoje, mas eu vou cambaleando. Não estou com vontade não de louvar não, também não estou com vontade de pregar não. Aí Deus olha para você e diz assim: é aí que tu estás forte. Porque mesmo cambaleando, mesmo fraquinha, tu está indo fazer a minha vontade. Porque, irmão, tem tanta gente forte, mas não vai fazer a vontade de Deus, meu pastor. Tem tanta gente forte, mas não quer nada com as coisas de Deus. Aí o que Deus está dizendo é, mesmo fraquinho, que nem Gabriele, mas o importante é você fazer. O importante é você chegar. O importante é você estar adorando a Deus. Porque o que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. Só que adore não, mas também que ande em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a esse Deus? É por isso que Deus dando testemunho, ou Jesus dando testemunho das igrejas de Asa, da Asa Menor, Jesus disse: vocês tendo pouca força, mas guardaram a minha palavra. Pouca força, irmãos, pouca força, mas a gente fraquinho, mas a gente vai chegar. Porque é na fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós. É na fraqueza que o poder de Deus, é aí que Ele nos aperfeiçoa, irmãos. É a fraqueza de nós que nós temos. Agora também eu não estou falando aqui para você andar fraquinho, não. Eu estou dizendo aí é que quando você pensar que está fraco, é Deus dizendo, é Deus querendo te encher de força espiritual. Porque quando a carne está fraca, o espírito está forte. Eita glória, é por isso que Jesus disse aos discípulos: vigiai, porque o espírito está o que, irmão? Pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o nosso espírito está pronto. Por quê? Porque é Deus que faz com que ele esteja forte, irmãos.
A nossa carne não, a nossa carne precisa de nós, porque é para nós controlar os nossos desejos, as nossas vontades, irmãos, crucificar ela em Cristo, que nem o apóstolo Paulo. É assim que nós vamos conseguir vencer, ou completar a nossa carreira. Que nem eu falei, todos nós temos uma carreira e nós precisamos completá-la. Então eu falei do início e agora eu estou no meio. O que é o meio? A carreira do cristão. O cristão tem uma carreira e ele precisa completar, ele precisa prosseguir, porque Deus sempre fala, irmãos, no Antigo Testamento. Veja o que ele diz a Josué: seja corajoso, Josué. Sabe o que Deus está dizendo? Josué, vai com a tua força, Josué. Agora não é só, eita glória, vai na frente, Josué, com a tua força, porque eu vou atrás de tu, Josué, e vou na tua frente. Também eu vou estar do teu lado, Josué, eu vou ser tua proteção. Vai na tua força, ser corajoso, porque eu serei contigo, Josué, e aonde tu pisar será próspero. O que Deus está dizendo? A nossa pouca força, Deus está dizendo, vai na tua força, completa a tua carreira. Eita glória, e Deus vai conosco. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que é isso, irmãos? É presença máxima dele. Eita glória, todos os dias. Alanto e cante a seminaia. Oh glória. É a nossa pouca força que nós vamos vencer. É as nossas poucas forças que nós vamos chegar no final. Porque Deus não estava dizendo a Josué: Josué, tu é muito forte, Josué, vai na tua muita força. Não, Deus estava dizendo a Josué: vai na tua força, seja ela fraquinha, seja ela média, seja ela grande, vai na tua força, porque eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos completar a carreira. Ô pastor Fagner, esse horário aí é meio... vai embora, né? Aquele poder de controlar, que nem Deus, né? Para o tempo, volta. Aí não para, né, irmãos? O terceiro ponto, irmãos, é guardar a fé. Diga para quem está ao seu lado: guardar a fé. Jesus disse, irmãos, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Veja o que ele diz: eu vou procurar na terra todinha, mas será que eu vou achar fé? A única coisa que eu sempre digo, e eu faço questão de pregar, e não tenho, irmãos, nenhum prazer contra a não pregar, é sobre a fé. Eu amo pregar sobre a fé, porque eu acredito, irmãos, que é a única coisa também que faz a gente se levantar todos os dias, irmãos, com entusiasmo, dizer assim: com certeza eu vou conseguir fazer isso hoje. É a fé natural. Eu vou conseguir fazer isso e isso hoje. Então, irmãos, todos nós, sem saber, nós agimos por fé todo dia. Então está subentendido, irmãos. O que Deus quer que nós guardamos é a fé. Veja o que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam seriamente. A palavra buscar, irmãos, oh glória, fala sobre submeter-se, irmãos. Fala, irmão, buscar, irmãos, que nem o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Coríntio. Correr, irmão, de uma maneira para alcançar o prêmio. Fala, irmãos, de todas as formas, lutar, irmãos, para buscar a pessoa de Deus, para buscar as coisas de Deus, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fez a questão de guardar a fé. E nesse versículo que me chama a atenção, meu irmão Daniel, é que no final ele diz: guardei a fé e pronto. Ô glória. O apóstolo Paulo era rico. Eu não falei que o apóstolo Paulo tinha dinheiro, não foi, irmãos? Mas a gente não vê o apóstolo Paulo dizendo: eu guardei os meus bens. Não. O apóstolo Paulo está dizendo: o importante é guardar a fé. Sabia, irmão, o que faz a gente alcançar tudo que nós temos aqui nessa terra? Não é os bens, mas sim a fé.
A nossa fé natural é que faz a gente alcançar tudo que nós conseguimos conquistar aqui nessa terra. É por isso que a fé é a base de tudo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, mas por causa da fé. Eu completei a carreira, mas por causa da fé. E eu guardei a fé, porque se eu combati o bom combate por causa da fé, e eu completei a carreira por causa da fé, então eu vou continuar guardando a fé até eu alcançar a coroa. Oh glória, quem quer aguardar a coroa aqui, irmãos? Porque o juiz quer dar coroa, meus irmãos, a cada um de nós. Mas ele quer ver nós guardando a fé. Ele quer ver em nós fé, irmãos. Porque Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. O que Jesus está dizendo: meus filhos, minha filha, eu quero ver em você fé, porque eu tenho uma coroa preparada para cada um, mas eu quero dar a quem tem fé. Porque o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, foi bom. Eita, eu falei, irmãos, eu falei no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo foi apredejado e arrastado, irmãos. Mas veja o que ele diz: o combate foi bom. Ele guardou a fé, mesmo passando por tudo isso, meu irmão Valdemir. Hoje uma tompada, irmão Valdemir, as pessoas querem deixar o cristianismo, querem deixar as coisas de Deus, irmãos. Uma tompada, irmãos, um disse-me-disse, uma fofoca, irmãos, coisas banais. As pessoas querem deixar as coisas de Deus, porque olhou com cara feia para o meu lado. Eu não quero saber mais do cristianismo. Sabe o que é isso, irmãos? Não está guardando a fé, porque a fé tudo crê, a fé suporta, irmão, essas coisas. Porque o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Porque a fé que fez eu vencer. Foi a fé que me fez vencer. É a fé que vai fazer a nós vencer, irmãos. E a coroa da justiça está preparada para quem completa, para quem chega no final. Mesmo cambaleando, mas nós vamos chegar no final. Mesmo fraquinho, mas nós vamos alcançar a coroa da justiça. A gente vai alcançar a coroa. Assim como o apóstolo Paulo alcançou, nós vamos alcançar a coroa. Se fosse eu, irmão, no final, irmão, da minha trajetória, eita glória, Deus está aqui, irmãos. O nosso Deus está aqui, meu irmão Daniel. Alanto e cante a seminaia. Cadoce a seminaia. O nosso Deus está aqui. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, vão perder a coroa, irmãos? Porque não estão querendo, irmãos. Não estão almejando a vinda de Cristo. Eita glória, camante a seminaia. Mas Deus está dizendo: guarda a tua fé, acredita que eu vou vir, acredita que eu vou trazer descanso para a tua alma, acredita que eu vou retornar, acredita que eu vou raiar, acredita, porque eu tenho uma coroa para cada um de vocês. Eu tenho uma coroa preparada para vocês. Deus está dizendo: guarde a sua fé, porque é ela que vai fazer você vencer. Amém, meus irmãos?